Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. O sétimo reino na terra nada mais é do que o novo Israel. É o Israel de Deus. Sim, o canal Vigia das Pessoas está trabalhando todo o contexto bíblico. Graças a Deus, o Vigia das Pessoas, ele me concedeu a graça de poder fazer essa graça. Comentar os livros da Bíblia. E nós estamos fazendo graças à inspiração do Vigia das Pessoas. Eu coloquei você hoje num lugar que eu nunca tinha feito antes. O Senhor do Céu, o Vigia das Pessoas, nos brindou com esse lindo nascer do sol. Gente, alguns inscritos no canal falam, mas por que você fica aí fazendo essas externas? Tem o barulho, tem os veículos, o trânsito. Por que você não faz um estúdiozinho em casa? Eu até tenho. A fase 2 vai ser essa. Eu vou fazer... Se eu chegar na fase 2, nós vamos aprender a editar os vídeos, vamos melhorá-los, tirar os sons externos, mas só que existe uma coisa que é urgente. Eu não posso, alguns perguntam, por que você publica tanto vídeo? Porque eu não tenho tempo para esperar, fazer e esperar, eu não sei quanto tempo eu tenho. O fim pode chegar amanhã, e meu propósito foi comentar todos os livros da Bíblia. E eu já me sinto vitorioso, já cheguei na metade. Diria até que já estamos passando da metade. Mas eu exalço ao Deus do céu, porque a Ele deve ser creditada toda a honra e glória por esse humilde trabalho. Eu agradeço ao Senhor do céu, porque Ele me permitiu fazer isso. Então mas a gente não tem tempo para outra coisa. Se eu tivesse bastante memória, eu ia gravando e guardando os vídeos. Só que eu gravo no celular e nós não temos muita memória. Então eu tenho que gravar e já publicar para apagar o vídeo e fazer outro. Entende? É por isso que eu peço a você, meu irmão, que está aí me vendo do outro lado. Tenha paciência, continue assistindo os vídeos, continue dando os likes. Eu prometo que vou melhorar. E se eu não melhorar, o Espírito Santo é grande, poderoso, misericordioso, e Ele pode fazer eu aqui com a minha vozinha de taquara rachada chegar para você como a voz de um narrador de FM. Sabe aquele locutor de FM? Aliás, teve um amigo que passou aqui pela gente e conversou conosco. O nome dele é Ricardo. Saudações, Ricardinho. Eu vou falar Ricardinho porque ele não é muito grande, né? E o Ricardo, ele estava lá no Campo Santo, enquanto eu fazia um dos vídeos aí atrás. E aí ele se me apresentou e ele falou que estava meio fugindo da escola, abandonando a professora Vera. Ele já era mais grandinho, acho que ele estava fazendo ensino médio, talvez a faculdade, não sei. O fato é que ele decidiu tirar uma tarde de folga, estava lá no Campo Santo, lá na colina dos Pausados, e passou e me cumprimentou, foi muito amável, esse menino. E aí quando ele começou a falar, ele falou, olá, bom dia para vocês todos. Eu me senti nos anos 80, aquelas FMs. Aqui é a Rádio Paranavaí FM. Rádio Caiuá FM. Anos 90 talvez. 85.
Deixa por os anos 80. E aí, eu até lembrei na hora, mas não quis comentar porque eu não quis tirá-lo do foco. Porque eu imaginei que ele fosse falar um pouquinho mais. Aí ele começou e parou. Saudações, Ricardo. Tô com saudade de você. Manda aí um comentário aí pra gente entrar em contato. Temos que continuar aquela conversa. Afinal, precisamos ver como é que a professora Vera está te tratando. Ai, ai. Se ela te fazer mal, conta pra mim que eu vou falar com ela. Eu já falei do amigo importuno que bate na casa da pessoa. Sabe aquele amigo? Bate na sua casa de madrugada. Ô, tem um pão aí pra me dar? Que eu recebi uns visitantes aqui e eu tava despreparado. Ô, rapaz, eu tô duro. Me dá aí 50 pra eu comprar uns pãezinhos ali pra oferecer aos convidados. Aí você fala, puxa, mas é meia-noite. Então, eles chegaram de viagem e eu tô sem nada. E aí você fala assim, poxa, mas eu já estou dormindo, meus filhos já estão na cama. Mas aí Jesus disse, eu afirmo que você vai levantar e vai dar para ele, não 50, mas vai dar 100. Vai dar tudo que ele pedir. Por quê? Você quer se ver livre, você quer se ver livre. Gente, eu não consigo não comentar. Bom dia, moça. Eu não consigo não comentar o nascer do sol, olha. Na medida que eu me mexo aqui, ele vai mudando as tonalidades. Eu posso ser médio, ruim, mas o Senhor do céu, o vigia das pessoas, é maravilhoso. Olha as tonalidades do céu. Eu acho que aí já merece um like. Senhor, like pro Senhor. Até perdi o que eu estava falando. Jesus estava falando para que nós... para que insistamos pelas bênçãos de Deus. Porque o seu amigo gosta de você, mas se irritou com aquela importunação de madrugada. Entende? E Deus fala assim, Jesus fala assim, mas Deus ele é muito mais tranquilo. Jesus não se fadiga das suas palavras enfadonhas. Ele fala, para com isso, não fica fazendo rezas enfadonhas. Mas enfadonhas para nós. Mas Deus não se enfadiga. Deus não se cansa. Ele ensinou-nos a orar. Ele fez o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e toda a glória. Teu é o 7º reino na terra. Aleluia, amém? Então Jesus nos ensina a orar e Ele pede que nós insistamos com Ele. Peça ao Senhor. Nada é besta demais para que o Senhor não se debruce sobre ela. Causa nenhuma é pouca demais. O Senhor é um advogado eficiente. Ele não pega só causas grandes. Ele pega a nossa causa também. Eu estou com um problema pessoal aqui. Quando o Senhor resolver esse problema para mim, porque eu já vi que eu não consigo mesmo. Eu vou dar um testemunho aqui, tá bom? Mas eu não consigo. Então eu estou pedindo para Deus, pedindo. E Deus fala, não se canse, porque a mão de Deus, ela não é como a mão de Moisés, que ao se levantar se cansava. A mão de Deus não se cansa. Deus não se cansa de nós. Deus não se enjoa da gente. Tá entendendo?
E aí, ó, depois que Deus falou essas coisas, falou do Pai Nosso, falou da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é falar contra o Espírito Santo. Aí teve uma mulher lá sempre tem uma, né? Ela falou assim, uma pessoa, às vezes é um homem. Ela gritou assim, falou dos espíritos, se você deixar sua casa imunda, cheia de coisas, não tem lugar para o Espírito Santo da ordem morar. Ele está falando da casa nossa, do coração. Então ele fala, o Espírito Santo limpa. Jesus tirou 7 demônios de uma das mulheres. E ele falou, mas só que a casa depois de limpa tem que ficar habitada por mim, pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão o Espírito fica caçando lugares aí. Como os porcos não suportam eles, ele sai e fica, mata porcos aqui, mata porcos ali, acaba voltando, vou voltar lá. Se por acaso ele chegar lá e notar que a casa está limpinha, barridinha, ele vai lá, chama outros 7 e vem e começa a habitar naquela morada. E aí o bicho fica feio, porque o estado daquela pessoa é pior do que quando ele estava antes. O espírito dele vai estar pior. Seria como se uma porca... Bom dia, moça. Bom dia, cavaleiro. O senhor acabou de passar no YouTube ao vivo. Então, ele fala assim, o estado daquela pessoa se torna pior do que o estado dela anteriormente. O que acontece? Acontece que, para exemplificar, tem uma outra parte que eu não lembro agora qual é exatamente, mas diz que a porca, depois de tomada banho, depois de a porca tomado banho, ela voltou a se chafurdar na lama. Imagina, você tem uma porca de estimação, você tira ela lá e leva para casa e lava e ponça, passa perfume. E aí você esquece a porta aberta, ela sai, tibum, vai lá para a lama. Você vai ter a impressão que ela está mais suja do que antes. Aí uma mulher, ela levantou e disse, e aconteceu que dizendo ele, Jesus, essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te mamaste. Bem-aventurado. Me distraí com o almoço passando aqui. Bem-aventurado o ventre que te trouxe. Bem-aventurado a mulher de quem você nasceu. E os peitos em que mamaste. Ela está falando, Maria seja bem-aventurada. É verdade, bem-aventurada a Maria, claro. Aí Jesus disse assim, não, meu amigo, esquece isso. Jesus disse, antes de ser bem-aventurada essa mulher, tá certo, ela é bem-aventurada, mas ventura mesmo, bem-aventurados mesmos serão os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus está dizendo, esqueçam Maria, minha mãe, ocupem-se dos mandamentos de Deus. São, 4 de um lado, 6 do outro. Entendeu? São 10 mandamentos. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Jesus começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Jonas foi aquele profeta das 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subjugada. O profeta mais eficaz, o missionário mais eficaz de todos os tempos. Bom dia, cavaleiro.
Ele disse 7 palavras, essas palavras milagrosas. E porque o Espírito Santo estava sobrevoando Nínive, todo mundo se converteu, desde o rei até os animais. O rei foi tão exatista que ele falou assim: eu decreto um jejum solene, 3 dias sem comida. Eu não sei se era sem água também, não lembro agora. 3 dias. Muito bem, rei, palma pro rei. Mas o rei cometeu ele foi mais realista do que o rei. Ele decretou que todos os animais também deveriam participar do jejum. Coitado dos animais, os animais são inocentes. Os animais não pecam. Mas aí o povo se converteu, graças a Deus. Passa pra cá e fala bom dia para meus amigos aqui. Você tem vergonha? Passa pertinho para você aparecer no vídeo. Vai com Deus, estuda bastante. Olha, meu amiguinho tá passando aí no fundo, ó. Eu não vou falar o nome dele que ele é tímido. Deus te abençoe, meu irmãozinho. Então Jesus disse: maligna é essa geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será o sinal também para esta geração. Qual foi o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias sepultado na terra, sob a água. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Eu não sei qual é essa rainha do sul aqui, mas deve ser uma rainha muito má. Não sei se Jezabel, não sei. Uma rainha má. Porque eu estou aqui falando com vocês e vocês não estão ouvindo. A rainha do sul se levantará no juízo de Deus contra os homens dessa geração, contra esses homens que estão me ouvindo hoje, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Ah, agora estou entendendo. É a rainha do sul. Eu cheguei a pensar nela. Na verdade eu já lembrava disso. A rainha do sul é a rainha... a rainha de... ah, esqueci aqui. Aquela rainha que veio visitar Salomão. Falei tanto dela e agora acabei esquecendo. Mas ela se levantará contra vocês, porque ela veio lá dos confins da Etiópia para ouvir Salomão. E Jesus disse alto: aqui está quem é maior do que Salomão. Estou diante de vocês e vocês não estão me reconhecendo. Por isso essa rainha, ela vai... a rainha de Sabá, né? Lembrei agora. Ela vai condenar vocês, porque ela veio e se converteu com as riquezas e belezas e sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que João Batista. Eis aqui quem é maior do que Daniel. Eis aqui quem é maior do que Jeremias. Eis aqui quem é maior do que Ezequiel. Eis aqui o maior do que todos. Maior do que Moisés, maior do que Adão. E vocês estão me ignorando. Pior ainda, estão me perseguindo. Vocês vão se lançar contra mim, vão me matar.
Então, hoje, 2000 anos depois de Jesus dizer essas palavras, nós precisamos perceber que a nossa condição é pior ainda. A nossa condição é pior ainda do que aqueles homens que estavam ouvindo dos lábios do próprio Cristo, daquele que é maior do que os profetas. Por quê? Porque hoje nós já temos a comprovação da experiência deles. De nós será cobrada uma fatura maior. E Jesus fala: ninguém acende uma candeia e a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Alqueire aqui pode ser a cama. Ninguém esconde. Ou seja, vocês acabaram... agora é para nós a mensagem, vamos espiritualizar. Vocês conheceram Jesus Cristo e estão intimidados. Jesus disse: como o sol mostra a luz todo amanhã, faça isso também. Mostre a sua luz, porque a sua luz é prova de que Cristo está vivendo em você. Porque a luz é Cristo. Você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora você precisa gritar ao mundo. Você precisa alumiar. A metade dos viventes na terra são cristãos, ou de alguma forma reconhecem a Deus como nosso Criador. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos anunciar ao mundo. É por isso que eu estou gritando aqui no monte da internet: Jesus é o nosso sol. Jesus é o sol da nossa salvação, é quem nos sustenta. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o seu corpo será tenebroso. Jesus está comparando os seus olhos como a luz. Ou seja, Jesus está falando: para de maldade. Não comece a ver maldade nas coisas. Não pense mal das pessoas. Pode ser isso. Vê, pois, que a luz que é em ti não sejam trevas. Veja, que você não tenha conhecimento mundano. Se, pois, todo o seu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu esplendor. E Jesus ainda falava: rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Foi como se o fariseu aqui tivesse interrompido o discurso de Jesus. Porque ele diz: ainda falava Jesus. Aquela mulher não interrompeu para dizer: bendito seja a sua mãe, Maria. Jesus falou: não é assim não. Bendito sois vós, quando me reconhecerem como teu Senhor e Salvador. Agora o outro interrompeu também. Ele falou: para, Jesus, quero falar uma coisa. Jesus pensou que ele ia perguntar alguma coisa. Ele falou: Senhor, vem almoçar comigo hoje, jantar, devia ser à tarde. Vem jantar comigo hoje. E Jesus foi, parou o sermão. Ponto. Tá vendo? Jesus é a mais alta autoridade entre o céu e a terra. Mas o mais humilde dos seus filhos tem mais poder que ele. O fariseu pediu e ele obedeceu. Será que Jesus vai continuar o sermão depois?
Mas esse fariseu certamente vai ser salvo. Vamos ver a história dele aqui, que eu não lembro mais. E hoje eu cometi o desatino de não ouvir eu não ouvi hoje porque daí o discurso fica bem fino na minha cabeça, né? Bem nítido. Hoje eu fiquei vendo vídeo de um youtuber famoso aí. Fiquei vendo o canal Vigia das Pessoas. Minha filha fala, você é muito engraçado. Acho que você é o único youtuber que fica se vendo todo dia. Então, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Lembra, os fariseus eram aqueles senhores da lei, doutores, e dos fariseus tinha um chamado Gamaliel. Então, muitos dos fariseus eram pessoas honestas, não eram todos, não estava tudo perdido. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. Tinha um pote logo à entrada e Jesus não se lavou. Será que Jesus comeu com a mão suja? Não. Ao entrar ali, Jesus apenas lavou uma vez, tá bom, tirou a poeira. Só que existia um lavar cerimonial de 7 vezes. Jesus não fez isso. E o Senhor Jesus lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Jesus disse assim: para com essa cerimônia boba. Não adianta você ficar se batizando, crismando, fazendo o que mais? Fazendo primeira comunhão, fazendo santa ceia. Não adianta você falar, eu sou bonitinho, estou na igreja toda semana. Mas por dentro está cheio de maldade, cheio de podridão. Jesus está falando, pare com isso. Esqueça essas coisas. Esqueça das cerimônias, esqueça do formalismo da religião e começa a viver vida pia. Loucos! O que fez o exterior não fez também o interior? O que fez o que aparece, o que fez o que aparece também não fez o que está dentro de você? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Esse aqui é uma ordem de Deus muito fina, porque Jesus fala assim para ele, ó: adianta você ficar com esse formalismo. Quando ia para dar as ofertas no templo, ele chegava e tocava um sinete para todo mundo, para que todo mundo visse que ele estava dando oferta. Só que os pobres da região não eram atendidos. E ele fala assim: melhor do que essa cerimônia sua, melhor do que parecer crente cristão, é você dar esmolas aos pobres. Quem são os pobres? Todos aqueles que estão jogados nas sarjetas. Então, quando alguém te pedir alguma coisa, dê. Essa semana eu até cometi um erro. Alguém me pediu, mas eu estava... não lembro mais onde eu estava. Eu estava passando, eu estava com pressa. Não foi por mal... Ah, lembrei agora. Eu estava saindo do mercado. E eu agi como fariseu. Olhei para a cara do cara e falei assim: ah, esse cara tem cara de vagabundo. Sabe, um molecão bem forte assim. Ele nem chegou a pedir, mas antes disso eu já passei rápido e não dei muita atenção para ele. Mas se eu tivesse lido esse verso... Por que, minha gente? Ah, mas ele vai usar pinga, vai beber não sei o quê. Não importa. Você precisa se aparecer diante de Deus. A pessoa pediu dele.
Apesar que tem um modo mais interessante de dar. Você dá nas instituições. O problema é que muitas vezes as instituições estão devendo. Elas são muito grandes e elas começam a conversar tete a tete com as outras organizações. E a ralé, nós que estamos aqui embaixo, a gente não percebe muito. Então é isso. Então, se você está aí, por isso que eu falo, quando alguém pede coisas para mim, eu falo, vai pedir na sua igreja, porque a comunidade, ela precisa saber quem é que está precisando, e ela vai abraçar e vai responder com a necessidade, entendeu? Então você não vai falar com estranhos, são pessoas que moram perto de você, porque se cada um cuidar do seu, não vai haver mais miséria. Bom dia, senhora. Quer falar bom dia para os meus amigos aqui no YouTube? Vai com Deus. Senhora muito simpática, falou bom dia, sorriu. Então é isso. Nós temos grandes organizações cuidando de coisas que na verdade nem é o mais interessante. Entende? E eu estou fazendo crítica a mim mesmo. Nós estamos construindo uma igreja aqui no bairro. Mas será que é realmente a necessidade número 1 de Deus? É claro que é bom ter um templo gostoso, com ar-condicionado. A gente colocou ventilador, mas tem um irmão rico ali que colocou que está fazendo a campanha para pôr ar-condicionado, porque as crianças estão com... Como é que é? Vai chegar o calor e as crianças vão sofrer. Bom dia, minha senhora. Quer falar bom dia para os meus amigos no YouTube? Vai com Deus. E aí, bom dia a você. Então, eu até, nesse caso particularmente, eu penso que talvez comprando aí uma dúzia de ventiladores daqueles bons, porque os cultos na igreja, eles não levam mais do que 3 horas. Pelo amor de Deus, a criança não vai morrer não, porque 3 horas são divididas, não é o tempo todo. Ela fica 3 horas na salinha, ela fica 1 hora na salinha, 1 hora na igreja, entende? Depois tem a atividade mais lúdica. Então o culto, eu falei 3 horas estourando, mas nem dá isso. 9, o culto começa às 9, 10, 11, quando chega na terceira hora já está estendendo o tempo, na verdade é 1 hora para cada um, é pouco tempo. Então talvez não fosse o caso de gastar esses 20 mil comprando ar-condicionado. Por que a gente não gasta só 10% disso e compra aí uma dezena de ventiladores bons para investir mais nas coisas que Jesus está falando aqui, ó. Dê esmola do que você tem, e eis que tudo vos será limpo. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Amém, Senhor.